Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes e os irmãos também que nos assistem pela internet. Essa é a casa de Deus. Nós estamos felizes porque a casa de Deus está cheia de crianças e é um motivo de alegria porque Deus nos trouxe aqui num culto de adoração a Ele. E você que nos assiste também pela internet, você é bem-vindo. Hoje, na nossa era digital, onde as pessoas que estão do outro lado da tela, muitas vezes ficam anônimas, imperceptíveis, mas hoje não é dia disso, porque Jesus está online e o Deus onipresente nos chama para louvarmos, engrandecermos o nome dEle através deste culto de adoração. E com esse espírito de adoração, nós vamos ler um salmo, o salmo de número 93. Eu vou pedir para vocês que estão aqui abrirem a sua Bíblia. Gostaria de chamar o Pedro Rodrigues para fazer essa leitura. Você que está em casa, você que é criança, vai ler com a gente também, você adulto, no seu tablet, com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer essa leitura. Gostaria de pedir para os irmãos aqui ficarem de pé, para a gente acompanhar a leitura bíblica. A palavra de Deus diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a antiguidade. Levantam-se os rios, ó Senhor. Levantam-se os rios, o seu bramido. Levantam-se os rios, o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que um bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelicíssimos são os seus testemunhos. Vamos ler juntos? Fidelicíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Obrigada, Pedro. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos. Vou chamar o Lucas Melarato para a gente orar e engrandecer o nome de Deus por esse momento tão precioso na sua casa. Fechamos os nossos olhos agora, vamos pensar em Jesus e falar com o nosso Deus. Pai do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que você cuidou de todos do culto aqui, que é uma hora bem legal, que eu quero agradecer que esse coronavírus passe logo para que todos consigam ficarem juntos. E eu quero agradecer que o Senhor goste desse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Nós vamos cantar o hino de número 109, que diz o bom pastor. Uma vez Jesus olhou para as multidões e compadeceu-se delas, porque a multidão era como uma ovelha, ovelhas que não têm pastor. E um dia Jesus olhou para nós também, ele teve compaixão de nós e nos trouxe para o seu grande rebanho. Então esse é o momento da gente agradecer a Deus e cantarmos com muita alegria o bom pastor. Os irmãos podem ficar de pé.
irmãos podem se assentar. O grupo ID gravou um vídeo para nós, porque nós ainda não retornamos, né, completamente para a casa de Deus. Nós que estamos aqui, estamos tomando todo o cuidado com o distanciamento, usando máscaras. Não a tia que está falando agora, mas nós estamos tomando todos os cuidados. Como nós não podemos estar todos juntos, nós temos um vídeo do Grupo ID, para a gente lembrar o quanto é gostoso estarmos juntos, desfrutando das bênçãos de Deus, como corpo de Cristo. Nós vamos ver agora esse vídeo. Esse é o momento que nós vamos pedir a Deus. A gente vai inclinar as nossas cabeças e pedir de todo o coração que Jesus limpe os nossos corações, que Jesus venha até nós para fazer com que a gente se achegue a Deus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do intermédio de Jesus, né? Jesus, ele nos ajuda a fazer as pazes com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E nós vamos ler agora na sua Bíblia, na sua santa palavra, o texto que fala sobre isso. Eu vou chamar o Vinícius para ler para a gente. Para esse momento de contrição, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus. O Evangelho de Primeira Epístola, 1 João 1, de 8 até 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito bem, muito obrigada, Vinícius. Há muito tempo atrás, eu li uma história. Essa história foi contada por Moody. E é bem rapidinha. Essa história é assim. Havia um menino que ele era órfão. Então, ele não tinha pai, não tinha mãe. E ele foi para um orfanato inglês.
E esse menino, ele nunca aprendeu a ler e nem escrever. Tudo que ele sabia era o alfabeto. A, B, C, D. Um dia, um pastor viajante passou pelo orfanato e resolveu entrar no orfanato para fazer uma visita para as crianças. Então, ele chegou no orfanato falando de Deus e disse para as crianças: crianças, se vocês um dia tiverem um problema e vocês não souberem como resolver, vocês podem fazer uma oração. E Deus vai ouvir a oração de vocês e vai atender vocês. Muito bem. Esse menino cresceu, guardou essa palavra no coraçãozinho dele, e ele se tornou um jovenzinho, saiu do orfanato e conseguiu o primeiro emprego. Ele foi ser pastor de ovelhas. E no seu trabalho, ele queria agradar o patrão, porque ele não podia perder o emprego. Se ele perdesse, com certeza ele passaria fome. Ele era um menino pobre. E ele tinha que manter as ovelhinhas juntas. Mas ele não conseguia. As ovelhinhas eram danadas. Elas viviam se dispersando, fugindo. E ele ficou com medo de não conseguir realizar o seu trabalho. E ele lembrou que aquele pastor viajante disse que ele podia fazer uma oração. No momento de dificuldade, ele poderia pedir para Deus. Então foi o que ele fez, ele decidiu: eu vou orar. Então ele se ajoelhou, juntou as mãos, e perto dali estava passando um homem, que viu o jovenzinho lá na postura de uma oração. Esse homem chegou perto do jovem, e o jovem estava falando A, B, C, D. E o homem perguntou: menino, o que você está fazendo? E o menino disse: eu estou fazendo uma oração. E aquele homem disse: você não está fazendo oração, isso não é oração. Você está recitando o alfabeto. E o menino disse: eu não sei orar. Mas eu pensei que se eu entregasse tudo o que eu sei para Deus, Ele poderia juntar as letrinhas do alfabeto em forma de oração e poderia me dar aquilo que eu preciso. E o Durval sempre fala, né, que Deus lê corações. Às vezes a gente fica muito preocupado em encontrar as palavras certas para falar com Deus, e é um momento tão importante que a gente se humilha diante de Deus e pede perdão pelos nossos pecados. A gente pensa nas pessoas que precisam das nossas orações, a gente pensa nos doentes, não importa a dificuldade que você está passando e o quão difícil é pedir para Deus. Deus, Ele junta as nossas palavras em forma de oração. Ele escuta, Ele é um Deus presente online, sempre. Nunca está offline. Então, essa é uma grande história para a gente lembrar e pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Vamos fechar os nossos olhos agora. E você vai pedir a Deus aquilo que o seu coração precisa. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor nos deu um bom privilégio de nos reunirmos depois de mais da metade de um ano. Deus, ajude que os governantes eles tomam decisões boas para nós nesse momento de pandemia. E sempre, Senhor, e ajuda que esse coronavírus acabe logo, que depois podemos
nos reunir normalmente e tudo fica normal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Rafael. Nós vamos ficar de pé agora e cantar o hino 113, Achei um Bom Amigo. E nós vamos agradecer esse bom amigo que não nos deixa sozinhos e que sempre ouve as nossas orações. Cantemos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Mesmo assentados, eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no Salmo 150. A Adriana e a Thaís vão fazer essa leitura. Aleluia! Louvai-o a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Louvai-o com todo ser que respira, louve ao Senhor. Obrigada, Adriana, Thaís. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. A UCP vai dirigir o louvor essa noite.
Nós vamos nos colocar de pé com muita alegria. Nós vamos cantar a Deus. A Bíblia diz para a gente cantar com muita alegria no nosso coração. E é isso que a gente vai fazer. Com todas as nossas vozes, com o nosso corpo, com o nosso pensamento. Gostaria de pedir para vocês ficarem de pé e cantar junto com o grupo.
Boa noite, irmãos. Uma palavra breve, neste momento em que nós temos agora a oportunidade de consagrar os dízimos e ofertas aqui na Igreja de Deus. Quando Moisés estava junto com o povo de Israel, se preparando para entrar na terra prometida, Deus ordenou que Moisés falasse ao povo. Deuteronômio 6, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Nós, como pais, temos a responsabilidade, além de ensinar estas palavras de Deus, de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nós devemos transmitir isso aos nossos filhos. E transmitir também aos nossos filhos que esse amor que nós temos por Deus também deve se expressar por nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele é, porque Deus provê todas as nossas necessidades, porque Deus cuida de nós. A nossa responsabilidade é grande de ensinarmos nossos filhos, de incentivarmos nossos filhos, ensinarmos a ofertar, explicarmos a razão de trazer os dízimos à casa do Senhor. A Deus pertence todas as coisas, mas nós precisamos, como forma de expressar o nosso louvor, como forma de adorar, como forma de agradecer tudo que Deus tem feito por nossas vidas, nós também podemos louvar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas, e ensinar os nossos filhos também a fazer isso. Então, neste momento, nós entoaremos mais um cântico de louvor a Deus. Eu convido a igreja, aqueles que vieram preparados, para que ofertem neste momento. E aqueles que estão participando do culto pela internet, também poderão fazê-lo durante a semana, por meio da conta bancária, por meio de transferência, e também trazendo à secretaria, no horário comercial, como forma de louvor, gratidão e de adoração ao nosso bom Deus. Amém? Deus está aqui.
Tá? Esse é aquele momento que as crianças era para ser divididas para o culto, mas nós ficaremos aqui para ouvir a palavra de Deus. Essa semana também nós não tivemos vídeo, mas no canal Pequena Luz nós temos bastante vídeo lá. Então você pode escolher um. A palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Então as misericórdias do Senhor se renovam. Então você pode escolher um vídeo. E também no site nós temos mais de 40 boletim infantil. O site Pequena Luz. Você tem muito material para dar aula para o seu filho, para fazer atividades com ele, atividades bíblicas. Nós vamos orar, então. Pedir para o Marcelo fazer uma oração, agradecendo os dízimos, a presença das crianças aqui e as nossas vidas. Pai amado, obrigado por esse dia tão bom que o Senhor nos deu, pela alegria de ver essa casa cheia de crianças. Obrigado que do coração dos pequeninos tu tiraste perfeito louvor. Obrigado que nós temos muito a aprender com elas, como o Senhor Jesus disse, para recebermos o reino dos céus como as crianças recebem. Pai amado, pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que contribuíram e abençoe a administração dos dízimos e as ofertas. Que o Senhor esteja falando agora também, Senhor, para os nossos corações, através da tua serva, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos, antes da pregação do Durval, nós teremos um teatro. Esse teatro foi feito pela equipe de teatro e o nome é Jesus Está Online. Nós estamos falando disso desde o começo, então nós vamos ver a mensagem que as irmãs prepararam para nós, para os nossos corações. Vamos lá. Oi, filha. Você me chamou? Está tudo bem? Chamei sim. Mãe, é que eu não estou me sentindo muito bem. O que foi? Tá com alguma dor? Tá com febre? Não, na verdade, eu estou um pouco chateada. Por quê, meu amor? É que estou sentindo falta dos meus amigos da igreja, da escola. Estou me sentindo um pouco sozinha, sabe? Sei sim, filha. É que estamos há meses em casa de quarentena. É natural que nos sintamos dessa forma. Mas sabe, toda vez que você se sentir assim, você me chama. A mamãe estará sempre pronta para te ouvir. Tem outra coisa que você pode fazer também. O quê? Você pode falar com uma pessoa muito especial. Essa pessoa conhece o seu coração melhor do que ninguém. É o seu melhor amigo. O Bruno? Da igreja? Não, filha. É Jesus. Aliás, por que você não conversa com ele agora? Tenho certeza que você se sentirá muito melhor. Jesus está sempre comigo? Como assim? Pensei que só pudesse conversar com ele na igreja ou nas aulas online da EBD. O que será que minha mãe quis dizer com isso? Bem, quer saber? Eu vou ver se tem alguém online para conversar no WhatsApp. Poxa, não tem ninguém online agora. Peraí, Jesus está online? Jesus mesmo? Mas como assim? Vou mandar uma mensagem para ele, mas com certeza ele não vai me responder assim, por WhatsApp, né?
verdade, não precisamos conversar pelo celular, porque eu estou aqui, perto de você. Jesus, você está aqui no meu quarto. Ai, que demais! Espera só um minutinho que eu vou pegar minha máscara e vou passar um pingel. Não precisa se preocupar com isso para conversar comigo. É verdade, né? Que bom saber que você está aqui. Você pode ficar quanto tempo? Eu estou aqui o tempo todo, te acompanhando em todos os momentos. Sempre que me procurar, você vai me encontrar. Nossa, Jesus, que bom saber disso. Sabe, eu estava me sentindo muito sozinha. Faz muito tempo que vejo meus amigos só pela tela do computador ou pelo celular. Que bom saber que você, meu melhor amigo, está sempre comigo. Eu também estou muito feliz de estarmos juntos, Bia. Jesus, já que você está aqui, podemos brincar juntos? Tomar colar juntos? Fazer tudo junto? Que demais! Nem sei por onde começar, tem tantas coisas legais pra gente fazer. Nosso dia foi tão legal, Jesus. Agora, não me sinto mais sozinha, porque sei que você sempre está comigo. Tive uma ideia. E se contasse para os meus pais e para todos os meus amigos que você está disponível o tempo todo, Jesus? Quer dizer, para outras pessoas você também está sempre disponível? É claro, eu sempre ouço aqueles que me chamam. Todos que quiserem podem me encontrar. Que notícia incrível, Jesus! Vou correndo contar para os meus pais. E amanhã, na aula online, vou contar para todos os meus amigos. Todos vão adorar saber que nunca estamos sozinhos de verdade. Obrigada, Jesus! Mãe, pai, Jesus está online! Nossas aulas de homilética no seminário, nós temos um grande mestre do passado, o reverendo Herculano Gouveia. E ele dizia que o pastor deve sempre pregar o sermão de forma que as crianças possam compreender e os anciãos não fiquem escandalizados. Então, hoje eu tenho esse desafio, né? Porque nós somos muito privilegiados, temos muitas pessoas que se dispõem a sempre nesse momento de mensagem ir com as crianças, para elas ouvirem, numa linguagem adequada, no tempo da concentração e da atenção adequados também, né? Mas hoje eu vou tentar não cansar as crianças, fazer com que elas compreendam e também fazer com que nós todos saiamos edificados com a graça de Jesus e se Deus quiser me usar nessa noite. Então, nós vamos ler aqui 2 provérbios, lá no livro dos Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Vamos ler os versículos 5 e 6. Esses 2 provérbios falam sobre caminho. Eu gostaria que nós lêssemos e meditássemos nesse pequeno trecho da Escritura, pensando sobre como nós andamos pelo caminho de Deus com os pequeninos. Como nós andamos pelo caminho de Deus com os pequeninos. Então nos diz assim a Escritura Sagrada: espinhos e laços há no caminho do perverso.
O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, fala conosco, fala ao nosso coração. Dá-nos entendimento e também a capacidade de praticar o que o Senhor nos fala através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro veja que o sábio diz que o caminho natural que nós conhecemos é um caminho chamado de caminho do perverso, ou o caminho da maldade, o caminho do mal. E nós não podemos nos enganar. As crianças também precisam ser salvas por Jesus Cristo. As criancinhas também precisam de um Redentor. As criancinhas também precisam ser resgatadas. Nós não adquirimos o hábito de pecar conforme crescemos e durante a nossa vida, não, queridos. Conforme a palavra de Deus nos diz, o profeta e rei Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. O fato de sermos amados por Deus desde o ventre materno não significa que nós também não sejamos pecadores desde o ventre materno. Porque até mesmo um bebezinho que foi abortado, não tenha nenhuma dúvida de que um bebezinho que sofreu essa agressão, de um bebezinho que foi assassinado num aborto, não tenha nenhuma dúvida de que ele está com Deus, está nos braços de Deus, e um dia nós veremos novamente essa criancinha no céu. De uma forma misteriosa, nós não sabemos como, Deus o sabe. Mas não tenha dúvida que essa criancinha foi salva por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Assim como todos os da fé de um passado anterior à vinda de Jesus Cristo até a terra, da mesma forma foram salvos por Jesus Cristo. Abraão foi salvo pela fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz. Então não tenha nenhuma dúvida de que naturalmente a tendência do ser humano, incluindo as criancinhas, é o caminho da maldade, é o caminho da perversidade. Não tenha nenhuma dúvida de que a inclinação do ser humano, a inclinação natural do ser humano, é o mal, desde sempre, desde pequenininho. Nós temos algumas pistas, já desde a infância, as criancinhas nos mostram coisas assim, não é verdade, meus amados? Quando você fala, não põe o dedo na tomada, ela sabe que não deve pôr, mas ela vai e põe. Ela desobedece. É que nós achamos meio que bonitinho, né? Nós achamos meio que bonitinho quando uma criancinha desobedece. Mas não é bonitinho. É um sinal, é uma mostra de que a desobediência já está nela. E uma criancinha de 1 ano aprendendo a andar não teve tempo de aprender a desobedecer. Não teve tempo de aprender o que é rebeldia. Não teve tempo. Mas já faz. É um caminho, o sábio diz, cheio de espinhos e laços. Interessante a gente pensar nessa caminhada. Interessante a gente pensar que durante um caminho, num lugar como aqueles onde o sábio vivia, na região da Palestina, da Judéia, um espinho poderia inclusive ser mortal, se ele fosse venenoso, se ele causasse uma alergia. Um espinho pode interromper a sua caminhada. Não sei se você já foi fazer aquela caminhada quando você vai gostosamente por uma trilha verde, tranquilo, querendo aproveitar o ar puro, desfrutar ali, de repente, ou o nascer ou o pôr do sol, o canto dos pássaros, e você fala, eu vou pisar nessa graminha, eu vou pisar aqui nesse chão, eu vou pisar nessa terra, e você vai ir até que você pisa num espinho.
Pois é. O caminho da perversidade é assim, parece que está indo tudo bem, parece que é agradável, parece que vale a pena, até que a gente pisa num espinho. E dependendo do espinho, pode ser ou um incômodo, ou pode ser, inclusive, uma ferida que pode provocar a morte. Se for um espinho venenoso, ou se ele causar uma alergia. O caminho do perverso é cheio de espinhos. Crianças, obedeçam os seus pais. Porque a desobediência vai ser um espinho no seu pé. Vai impedir você de seguir em frente, de caminhar, de crescer, de se tornar a pessoa que você deseja se tornar. Obedeça, seja obediente aos seus professores na escola. Trate bem os seus professores na escola. Crianças, a gente vive uma cultura em que o professor é refém da má vontade dos pais dos filhos nas escolas. A criança ela não pode dizer nada. Aliás, o professor não pode dizer nada para a criança. Nada. Porque já é considerado ofensivo, porque o pai já vai ficar milindrado, a mãe já vai ficar milindrada. Então o professor fica refém, vítima desse cerceamento constante, e ele é praticamente obrigado a permitir que as crianças cresçam mal educadas, desobedientes e irresponsáveis. O professor é obrigado a fazer isso porque a diretora manda, porque a diretora precisa do dinheiro da mensalidade do filho. Mas você, pai, mãe, cristão e cristã, você não é assim. Você sabe que se o seu filho for seguindo a sua natureza, for seguindo o seu caminho natural, ele vai tender à perversidade, à maldade. E você sabe agora, porque a sabedoria de Deus te instrui, que esse caminho é um caminho cheio de espinhos. Vai machucar o seu filho. Vai impedir que ele continue em frente, que ele siga em frente. Vai estacionar os sonhos de Deus na vida deles. Vai estacionar tantos planos bons que você tem para ele. É um caminho natural de todo ser humano. O caminho da maldade. O caminho da perversidade. E você, pai, também não vai cair no erro de não educar o seu filho. De não reivindicar o direito do que ele pode ou não assistir na televisão. É seu dever cercear, pôr limites. É sua responsabilidade dizer não. Não vai assistir, não vai nesse lugar, não vai com essa pessoa. E ele vai obedecer. Ele tem que obedecer. E ele vai obedecer. Ele vai obedecer por quê? Porque você está num caminho de resistência. Você está guardando a sua alma e zelando pela alma do seu filho também. Não é o que ele diz aqui? O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Então, para longe dos espinhos e dos laços. Não é verdade? Porque também existem as armadilhas pelo caminho. Não só os espinhos, mas também as armadilhas. E, meus amados, nós sabemos que nos dias de hoje não são poucas. Não são poucas as armadilhas pelo caminho da perversidade. O caminho que está diante dos nossos filhinhos. O caminho que está distante das nossas filhinhas. São muitas armadilhas por esse caminho. Algumas delas, tristemente, para nós, humanamente falando, impossíveis. Muitas armadilhas dessas, aparentemente impossíveis de retorno, de escape. Mas para Deus nada é impossível. Nunca desista do seu filho. Espinhos e laços. Quando você resiste, quando você luta contra, e saiba que Deus te dará forças para vencer, toda essa mentalidade pós-moderna, toda essa pretensão de uma psicologia estranha que diz que você não deve oprimir o seu filho não pode se sentir oprimido por você. Não diga não, troque isso. Diga não, troque o não por faça isso. Não, não é não. Você se lembra do que você aprendeu. Deu certo na sua vida, meu irmão, minha irmã, deu certo porque você está aqui, graças a Deus. E lá no Decálogo, no Antigo Testamento, nós vemos claramente no hebraico, não matarás, não adulterarás, é santo, é de Deus, diga não. Resista
a esse pensamento tão bonito, tão moderno, tão colorido, presente numa literatura ali tão lúdica, tão divertida, cheia de figuras e de cores. Não caia nisso. É não, não é não. Não é bom para você, meu filho. Nós estamos resistindo à maldade, nós estamos lutando contra a perversidade, nós estamos guardando a nossa alma do caminho mau. E para seguir pelo caminho diferente, veja que há um caminho diferente. Aí o sábio ele vai falar sobre o outro caminho, ensina a criança no caminho em que deve andar. Veja que ele não diz para ensinar a criança por qual caminho ela deve andar. Isso pode ser insuficiente, meus amados. Pode ser que seja insuficiente. Não vale a pena arriscar. Dizer por qual caminho a criança deve andar, como se você estivesse de fora dele. Como se você fosse apontar o caminho para a criança, mas se você estivesse fora dele. Não. A sabedoria de Deus garante. Há uma promessa aqui? Existe essa dúvida na teologia. As pessoas, elas perguntam, há uma argumentação, mas isso é uma promessa ou não? Eu digo para você que é uma promessa, mas como algumas promessas que Deus faz na Escritura Sagrada, ela exige também um esforço do homem. Sim, sim. Algumas promessas de Deus demandam dessa forma uma resposta do homem ao que Deus faz, ao que Deus diz. Toda a teologia do Antigo Testamento está baseada nisso. Se vocês seguirem os meus mandamentos, os meus preceitos, me amarem, forem fiéis aos meus estatutos e juízos, então eu abençoarei vocês, vocês prosperarão na terra que vocês estão entrando agora e ali vocês serão felizes. Mas se vocês se desviarem dos meus caminhos, se vocês forem ou para a esquerda ou para a direita e se esquecerem do que eu fiz por vocês, de quem eu sou, se esquecerem dos meus mandamentos, dos meus estatutos, da minha vontade, então vocês serão responsáveis pela maldição que virá sobre vocês. Há uma responsabilidade do homem. Algumas promessas de Deus para nós aqui, agora, elas envolvem sim um trabalho nosso. Não se engane. Ensina a criança no caminho, você anda com ela pelo caminho. De mãos dadas, junto com ela. Aí você pode acreditar nessa promessa. Aí você não tenha dúvidas que o amor de Deus, o zelo dele e o cuidado que ele tem pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para conosco mesmo, porque que desgraça maior pode haver para a alma de um pai e de uma mãe do que não ver o seu filho andando pelo caminho de Deus. Eu troco qualquer coisa. Eu troco a minha própria vida para ver a minha filha para sempre andando nos caminhos do Senhor. Qualquer coisa. Vou andar com ela no caminho. Somos chamados para andar com os nossos filhos no caminho, de mãos dadas. Filhinhos, criancinhas, deem as mãos bem firmes para os seus pais nesse caminho. E nunca mais soltem. Segurem a mão dos seus pais bem apertadas nessa caminhada. Porque saibam que eles estão cuidando, zelando pela alma de vocês, acima de tudo, mantendo vocês no caminho de Deus, andando com vocês pelo caminho de Deus. Sempre agradeçam a Deus pelo pai crente, pela mãe crente, que pega você pela mão e anda com você no caminho de Deus, pequenino. Querido filhinho e filhinha, se alegre, porque Deus te deu um pai crente, porque Deus te deu uma mãe crente. Não existe nada nesse mundo, nenhum presente nesse mundo melhor do que isso. Não existe. A Bíblia diz para ensinar no caminho em que a criança deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. E terá uma grata memória. Terá a grata memória
de ter aprendido os caminhos aplainados do Senhor com o seu pai e com a sua mãe, com o seu querido pai e com a sua querida mãe. Esse é o melhor legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, e essa é a melhor lembrança que os nossos filhos podem ter de nós. Pessoas que amavam o Senhor e que estavam com eles, andando pelo caminho, juntos, no caminho do Senhor. Veja, meus queridos, que a palavra de Deus sempre nos exorta a importância desse trabalho no lar. Num culto dirigido pelos pequeninos assim, nós podemos ver que Deus tem abençoado as nossas casas. Deus tem abençoado os nossos lares. E o que oferecer a Deus por essa bênção? Que oferta dar a Deus? Que expressão de gratidão por nossas casas estarem repletas do amor de Jesus, ao ponto de recebermos uma ministração pelos lábios e coraçõezinhos dos nossos próprios filhinhos. Que maravilha! Isso tem que ser assim, amados. Tem que continuar sempre assim. Não terceirize o seu filho de forma alguma, em nenhum momento. A igreja tem um papel importante? A igreja tem um papel importantíssimo no crescimento espiritual das crianças. Mas não se engane. Não pense que a igreja vai fazer por você o que você deve fazer pelo seu filho, porque ela não vai fazer. Não tem como. As crianças estão aqui conosco, cada 15 dias, 2 horas no sábado, no domingo, das 10h15 às 11h15. Meus amados, nós lemos o texto, o presbítero Marcos leu o texto de Deuteronômio 6 para nós. É o tempo todo. É ao acordar, ao caminhar, quando a gente deita, falando pelo caminho, vai colocar no umbral das portas, vai colocar como um sinal diante de você. É o tempo todo, é em casa, é no caminho, é na igreja também, sem dúvida. Não tenha dúvida. Mas, meus queridos, não despreze que a fé e o caminho reto do Senhor são responsabilidades minha e sua, porque eu sou pai também, na vida dos nossos filhos. É nossa responsabilidade. Lembro uma vez, cheguei num lugar para fazer um trabalho e uma mãe desesperada, né? E mães desesperadas, nós sabemos como é uma mãe desesperada, né? Então, claro que não há nenhum tipo de julgamento da nossa parte. Mas chega a mãe, eu estava há 3 meses no lugar, e aí a mãe chega e fala assim: pastor, meu filho está desviado, está na balada, está bebendo, o senhor não vai fazer nada? Eu falei assim: pô, minha irmã, posso fazer alguma coisa sim? Claro que eu posso. Mas o que nós podemos fazer juntos? Eu acho que dará um resultado melhor. 3 meses, eu nunca tinha conversado com o menino. Eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. Então, meus amados, não adianta nós cobrarmos do pastor, cobrarmos do professor da escola dominical, cobrarmos do tio da UCP, da tia da UCP, uma responsabilidade que é de cada um de nós, que Deus nos deu. Um entendimento e uma compreensão para seguir a vontade de Deus, nessa caminhada com os nossos filhos. É sábio tomar o seu filho pela mão e andar no caminho de Deus com ele. É sábio e funciona, dá certo. Não terceirize a fé do seu filho, não espere de outra pessoa aquilo que Deus quer que você faça na vida dele. Essa palavra é para mim também, como eu disse. Tenho uma filhinha de 6 anos. Então que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê misericórdia e nos capacite para isso. Lembrando sempre, que num determinado momento da vida, cada um de nós é responsável por aquilo que escolhemos. Num determinado momento da nossa vida, cada um de nós terá de responder a Deus por suas escolhas.
mas que a nossa consciência esteja leve, de que nós fizemos a nossa parte, enquanto Deus nos deu a oportunidade. E eu sempre lembro também, nunca, jamais desista do seu filho. Honra o teu pai e a tua mãe, não é um mandamento que expira. Pai e uma mãe é honrada enquanto o filho é pequeno, enquanto o filho é adolescente, jovem. Quando o filho casa, ele está livre de cumprir o mandamento? Não, não está. Ele continua com o dever de honrar pai e mãe. Numa outra perspectiva. Ah, meu pai e minha mãe morreram, então agora eu estou livre do mandamento. Não. Porque eu preciso honrar a memória deles. Enquanto eu viver, eu vou honrar pai e mãe. Então não se esqueça que a única forma de que os nossos filhos cumpram um mandamento como esse é que nós mostremos para ele como cumprir esse mandamento. Quer que o seu filho te honre? Então honre você também o seu pai e a sua mãe. Mostre para ele como é honrar pai e mãe. Na prática, no caminho, de mãos dadas com ele. Seja você aquilo que você quer que o seu filho seja no futuro. Principalmente quando nós pensamos nas coisas do Senhor. Quer que o seu filho seja apaixonado pelas coisas de Deus, dedicado nas coisas de Deus, então seja você apaixonado pelas coisas de Deus e dedicado nas coisas de Deus. Tome ele pela mão, assuma a responsabilidade e ande com ele no caminho. Que Deus nos abençoe. As crianças vão cantar mais um cântico, é isso? Temos mais um louvor. Vamos então louvar a Deus com as crianças mais uma vez. Peço que você se coloque de pé para nós louvarmos ao Senhor junto com o grupo das crianças.
Nós estávamos com muita saudade de ver as crianças aqui e hoje elas estão presentes, parte delas. Saudade continua de algumas crianças que não estão aqui. E quando nós vemos as crianças, percebemos o seu crescimento, o seu amadurecimento. Isso nos deixa muito felizes e louvamos a Deus por isso. Essa semana que encerramos ontem, também foi comemorado o Dia do Professor. E na igreja, nós temos muitos que colaboram ensinando. E nós queremos louvar a Deus pela vida de todo professor e professora que tem consagrado a Deus os seus dons e talentos para nos ajudar no ensino da palavra de Deus. E hoje também é o dia do médico e todos nós sabemos a importância dos médicos. São pessoas que nos ajudam nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nossa saúde está falhando. E eles nos ajudam, eles nos socorrem. Louvado seja Deus pelos médicos e aqueles que, especialmente com os quais convivemos aqui na casa dele, na igreja. Vamos orar? Ó Pai, eu te agradeço, porque temos as nossas crianças entre nós, os nossos filhos, aqueles que, segundo o profeta Joel, são abençoados pelo Senhor. Os vossos filhos e filhas terão visões. Os nossos filhos e nossas filhas, ó Deus, são aqueles que, através dos seus pais e da igreja, têm a visão de Deus, de quem Deus é, e de como andar na presença de Deus, e não pelo caminho dos espinhos, dos perigos, das armadilhas. Ó Deus, que as nossas crianças aprendam a andar nos caminhos do Senhor, com seus pais e com o testemunho dos seus irmãos mais velhos em Cristo. E como vimos aqui também na mensagem do teatro, que tenhamos sempre a certeza de que temos Deus ao nosso lado, em toda hora, em toda circunstância. Mesmo nos momentos em que nos sentimos sós, afastados, que saibamos sempre recorrer àquele que está conosco todos os dias, todas as horas da nossa vida, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, manifesta a Tua graça, o poder da Tua promessa na vida da Tua casa, daqueles que creem que o Senhor há de trazer todos os do Senhor ao rebanho do Senhor. Ó Pai, eu quero orar ao Senhor nessa hora, pedindo a bênção do Senhor também, para que pais cuidem dos seus filhos no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, pela palavra e pela vida e pela atitude, que eles ensinem os seus filhos a andar por esses caminhos nos quais eles próprios andam. Pai, também quero pedir e agradecer ao Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos professores, e louvado seja o nome do Senhor pelos professores, pelas professoras que o Senhor tem dado a essa casa, a essa igreja. Muito obrigado, ó Deus, que eles continuem a ministrar fielmente o Teu querer pelo ensino da Tua palavra. Obrigado a Deus por a vida daqueles que nos acodem nos momentos mais duros e difíceis da nossa vida, os médicos, que nos ouvem, que cuidam de nós. Abençoa a vida deles, ó Deus, e renova neles o desejo de socorrer, de ajudar, de cuidar de seus pacientes. Ó Deus, que o Senhor nos dirija durante essa semana. Seja conosco. Nos acolha e nos acuda a cada passo que damos. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre cada um e sobre toda a casa de Deus, agora e para sempre.
Amém.